Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Desenvolvimento de Software com Delphi. Dando sequência ao nosso curso, faremos agora a segunda parte da nossa primeira aula. Um overview do ambiente integrado de desenvolvimento do Delphi, a IDE. Passaremos pelos principais blocos e funcionalidades que essa ferramenta disponibiliza aos programadores, aos desenvolvedores, para que possam construir e evoluir os seus projetos. É preciso destacar três recursos muito importantes, além dos outros mais. O primeiro deles são os compiladores. O Delphi tem diversos compiladores. A versão Architect tem compilador para macOS, Windows, Android, iOS. Esses compiladores são programas embutidos no ambiente que juntam os arquivos que compõem um projeto, validam as instruções que ali estão escritas e geram um arquivo executável. Compila tudo num arquivo .exe para rodar no computador. Um outro item que merece um destaque grande é o Form Preview e o Code Editor. O Form Preview é uma área de design onde nós programadores criamos a interface com o usuário. E o Code Editor é onde nós codificamos, colocamos instruções que incluem ações aos nossos componentes do projeto. O terceiro é o debugger. O debugger é muito importante porque ele ajuda a nós programadores identificarmos, localizarmos os erros que o programa tem, principalmente os erros de semântica, que são aqueles que não são acusados pelo compilador. É uma fórmula que calcula, porque não tem erro de sintaxe, mas o resultado é inesperado. Então o debugger nos ajuda muito a resolver esse tipo de problema. Eu destaquei três que são extremamente importantes, mas nós veremos no decorrer que existem muitas outras. A melhor maneira de aprender Delphi é trabalhando com a ferramenta. E é por isso que eu convido vocês a abrir o Delphi e me acompanhar nessa viagem. Vamos lá? E aqui está a tela inicial do Delphi. Quando ele é executado, ele traz uma página de bem-vindo que traz alguns atalhos para criar um projeto novo, abrir um projeto existente e atalhos para alguns links para alguns tutoriais. Mas veja só, a maioria dos menus estão desativados porque o Delphi funciona como um projeto ativo e é por isso que nós precisamos criar um projeto. Para isso, eu vou acessar aqui o menu File, o menu New, VCL Forms Application. VCL são as iniciais de Visual Component Library. São os componentes nativos do Delphi para se criar aplicações para Windows. Olhando aqui, dá para a gente ver que existem outros itens de menu, mas a gente vai ver isso no decorrer do curso, ok? Olha só, ele já trouxe um programa praticamente pronto. Não faz muita coisa, mas ele já tem características de um programa. Olhando aqui no nosso lado direito, nós temos uma janela chamada Project Manager. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses itens que eu vou dizer, porque eles são cruciais na hora de evoluir, na hora de desenvolver o programa. Project Manager é responsável por nos informar, nos mostrar todos os arquivos que compõem o projeto que está sendo trabalhado. Veja só, ele criou já um executável. Isso quer dizer que se eu quiser executar esse programa, eu posso. Vamos executar? Vou clicar nessa setinha verde. Ele está compilando o projeto, e aí é o compilador trabalhando. E ele já trouxe aqui o programa. Não faz muita coisa, mas mesmo sem a gente escrever uma linha de comando, ele já colocou uma função para minimizar
uma função para maximizar e restaurar e para fechar. Ele já trouxe para nós. Todo programa Delphi inicia com uma janela. E um item importante é o seguinte: de volta aqui no Project Manager, um arquivo chamado Unity1. Unity1 é o arquivo que compõe esse formulário. É a parte de codificação desse formulário. Olha só, quando eu falei para vocês do Code Editor e da área do Form Preview, é isso daqui. Olha o mouse. Quando eu clico em Code, ele vem para o código da Unity1, que é esse arquivo aqui. Quando eu clico em Design, ele vem para a área visual, onde eu consigo criar algo que interaja com o usuário. Então, tudo que eu colocar nessa janela, o usuário vai ver e vai interagir com o usuário do programa. A outra janela importante que eu quero mostrar para vocês é a Tool Palette. A Tool Palette tem uma lista grande de componentes nativos do Delphi. São componentes que ajudam a gente a criar o programa, a colocar funções no programa. Eu vou pegar um componente bem simples aqui chamado Label. O Label é um componente que serve como rótulo. Imagina um programa que é para cadastrar o cliente. Então tem lá uma inscrição, nome do cliente. E aí, para mudar, para criar, para dar um sentido nesse rótulo, eu tenho que acessar uma outra área muito importante, que é o Object Inspector. O Object Inspector, ele trabalha com propriedades e eventos dos componentes. Qual é o componente que ele está trabalhando? É o componente que está em foco. O componente Label. Agora eu cliquei no Form, o componente Form. Então, eu posso alterar características desses componentes. O primeiro delas que eu vou alterar é a característica, a propriedade Caption. Eu vou colocar alguma coisa assim: nome do cliente. Quer dizer o seguinte, que um programa que tem essa descrição provavelmente teria um local para digitar o nome do cliente. Então eu vou pegar um outro componente muito utilizado, que é o Edit. É um componente que trabalha com texto e ele é capaz de armazenar um texto em tempo de execução. E eu já vou alterar uma propriedade do Edit, que é a propriedade Text. E vou deixar ele em branco. Bom, pessoal, o que a gente já vê aqui? Que eu consigo, através da Tool Palette, jogar componentes para o meu projeto. No Project Manager eu consigo enxergar todos os arquivos que compõem o projeto. E no Object Inspector eu consigo modificar características dos componentes. Faltou falar dos eventos. Os eventos eu atribuo uma ação. Vamos dar um exemplo? Vou pegar um componente button e vou colocar nele uma ação. Não se preocupem, eu vou digitar um código simples. Quem não entender não tem problema, isso a gente vai ver no decorrer do curso. Aqui é só para vocês conhecerem o ambiente. Vou pegar esse componente button e vou lá na parte de eventos do componente e vou usar um evento dele que é muito conhecido, que é o evento de clicar. Quando alguém clicar nesse botão, para eu adicionar um evento, eu clico duas vezes e ele já me traz para a área de codificação. E aqui eu vou falar assim: botão, o que você vai fazer? Eu vou falar para ele jogar uma mensagem na tela. Show message. Meu primeiro programa. De onde surgiu esse show message? O show message é uma função, é um evento criado por uma dessas classes aqui. A gente vai ver tudo isso no decorrer, tá bom? Então eu vou chamar esse evento aqui, essa procedure ou essa função, e vai
passar para o meu programa, vai interagir com o usuário, informando o que está aqui dentro. Vou executar o programa e vou clicar. Meu primeiro programa. Muito simples, pessoal, mas dá para a gente perceber bastante coisa. Que o projeto tem uma área de desenho, a área em que o usuário interage, ele digita o nome, ele aperta o botão. Tem uma área em que o programador colocou as ações e conforme o que for acionado dentro do programa, recebe e executa uma função. Isso é configurado pelo Object Inspector. Na parte de cima nós temos o item Structure. Ele nos mostra tudo o que está disponibilizado, está colocado dentro do formulário. Veja só, eu tenho três componentes, um componente button, um edit e um label aqui dentro do formulário. Com relação a Tool Palette, eu tenho que falar para vocês que existem, além desses componentes visuais, tem os componentes não visuais. E qual é a diferença? Vou mostrar aqui. Vou pegar um componente chamado Timer e vou arrastar ele aqui para dentro do formulário. Ele está aparecendo aqui, mas olha só o que acontece quando eu executo o programa. Ele não interage com o usuário. Então, isso é um item que vocês devem se atentar. Componentes visuais e não visuais. É importante dizer também o seguinte, além desses componentes nativos, eu posso ter outros componentes de terceiros. E tem uma etapa do curso, que é na de banco de dados, que nós teremos que instalar um componente de terceiro. E vocês vão aprender a fazer isso também. Voltando no Project Manager, eu tenho que dizer para vocês que existem dois arquivos diferentes. É o arquivo .pes e o arquivo dfm. O .pes ele é o arquivo de codificação. Se nós olharmos lá na pasta do projeto, a gente vai encontrar esse arquivo. Ele é o arquivo onde nós digitamos os códigos. E o dfm é o formulário. Mas o formulário não é um desenho. O formulário também é um texto. Se eu clicar com o botão direito no formulário e pedir para View as Text, ele mostra o formulário como ele é de verdade. Ele é apenas um texto interpretado, trazendo para nós uma visão muito parecida ou idêntica a que o usuário final vai ver lá quando estiver executando no computador. Clicando com o botão direito, eu volto para View as Form, para a visualização do Form Preview. Voltando no Object Inspector, quero falar para vocês algo bastante importante também, com relação às propriedades. Eu tenho um formulário e é muito importante que eu venha em uma propriedade dele chamada Name e coloque um nome para esse formulário. Tire o nome padrão e coloque um nome próprio dele. Eu vou colocar Form Principal, FRM Principal. Por que FRM? É uma sigla, é uma identificação do formulário. Não só do formulário, dos outros componentes também. Que é o seguinte, o programa ele percorre, ele localiza os componentes dentro do projeto através do seu nome. Então, um formulário não pode ter dois componentes com o mesmo nome. Então, é importante ter uma padronização. Por que eu digo isso? Porque quando vocês forem trabalhar em uma empresa, fatalmente vocês terão que respeitar regras de nomenclatura. Não é qualquer nome que a gente coloca, existem regras e é muito bom que a gente acostume com isso. Então eu vou colocar um nome para o formulário, FRM principal, vou colocar um nome para o meu edit e vou chamar o meu edit de EDT nome, vou chamar o meu botão de BTN mostrar mensagem,
mostrar mensagem. Vocês viram que ele alterou aqui uma propriedade e acabou ficando com um nome estranho aqui, que é o mesmo nome do componente. E eu vou ter que alterar então uma outra propriedade chamada caption. Eu vou escrever mostrar. A propriedade caption é um label também, ou seja, é um rótulo. É o que o nosso usuário verá. A propriedade name não pode ter acento, não pode ter caractere especial. Ela tem que respeitar as regras do Delphi. O componente timer também eu vou mudar o nome dele. Vou chamar ele de timer tmr principal. Olha só porque é importante. Olha como que ficou organizado. Se eu tivesse vários botões aqui no meu formulário, todos estariam um abaixo do outro, ordenados. Isso cria um efeito visual muito interessante, muito importante. E aí vocês dirão o seguinte: por que você não alterou o nome do componente label? Ah, sabe por quê? Não é tão importante alterar o nome dele, porque é um componente que eu não altero durante o projeto. Eu coloco o nome do cliente, em nenhum momento eu tenho que buscar o que mudou nesse componente. Diferente do edit do botão. O edit, em N momentos do programa, eu posso ter que recuperar o que está lá dentro, o valor que foi digitado pelo usuário. Então é muito mais prático, é muito melhor eu já ter um nome para o componente para ele me ajudar a achar. Mesma coisa acontece com o botão mostrar. Eu posso chamar, executar esse botão de vários lugares diferentes. Então, todos aqueles componentes que sofrem interação, que interagem com o usuário, é importante que eles tenham um nome próprio. Agora, eu alterei o nome do meu formulário e vou alterar uma outra propriedade do formulário. Vou alterar a propriedade caption do formulário. Vou colocar meu primeiro programa. A propriedade caption, coloque esse título aqui. Olha a propriedade caption aqui no Delphi, ó. Project 1 Rádio Studio da então quer dizer, a própria janela do Delphi usa a propriedade caption do formulário aqui. Agora eu mudei o nome do formulário para FRM principal e eu preciso mudar também o nome da Unity. Então eu vou clicar aqui, vou dar um rename e vou chamá-la de UN principal. Ah, Rodrigo, então é o seguinte, eu preciso de ter o mesmo nome de formulário com o nome da Unity? Não, nada disso. Veja só, quando eu clico no formulário e dou um View as Text, ele traz aqui no cabeçalho o nome do formulário, Form principal, View as Form, que é o mesmo nome da propriedade Name. Quando eu venho aqui no Code Editor, na Unity principal, ó quem ela está fazendo a referência, ao form principal. Então não tem problema, não precisa ser o mesmo nome ou o nome ser parecido, mas é bem importante começar a ter essa ideia de padronizar os nomes. Tudo isso eu fiz para chegar num momento importante, que é o momento de salvar o projeto. Muitas pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade de salvar o projeto na primeira vez, que é o momento que ele cria efetivamente o projeto na pasta. Por enquanto ele só tem o executável, mas ainda não tem o projeto criado. Quando eu clico em salvar, eu vou colocar aqui na pasta, aula 1, ele já trouxe a Unity principal, porque apesar de eu estar trabalhando nela, eu ainda não salvei nenhuma vez. Então eu selecionei a pasta do projeto e salvei. Está salvo aqui. Quando eu dou um Save All, ele vai salvar o projeto.
E agora eu preciso de dar um nome no meu projeto, que até então não tinha. Eu vou chamá-lo de aula 1. Salvei o projeto. Bom, agora nós temos o projeto salvo, olhando aqui no Project Manager, e o nosso executável mudou para a aula 1, seguindo a mesma nomenclatura do projeto. Nosso projeto está salvo. E agora eu vou executar. Executei o projeto. Tá aqui, ele tem até uma mensaginha, tem uma ação já no projeto. Esse exemplo foi feito para mostrar essas características importantes e agora chegar num dos itens que eu tinha dito para vocês que são muito bons no Delphi. Um deles é o compilador, depois o debug e o code editor. O code editor e o design nós acabamos de ver aqui. O compilador eu compilei 2 vezes, mas não mostrei ainda ele funcionando de verdade. Assim, não mostrei ele acusando um erro, algo mais palpável. Então eu vou fazer o seguinte: project compile ou Ctrl F9. Quando eu clico, olha só, ele percorre as linhas do projeto e salva. Caso não tenha erro, ele dá o projeto como ok. Se eu fizer uma alteração aqui nesse código e provocar um erro, eu coloquei essa função show message desse jeito não existe. Quando eu mando compilar o projeto, ele acusa um erro e ele já mostra o erro aqui embaixo. E os erros e o bom do compilador do Delphi é que o erro que ele nos apresenta é bem claro. Identificador não declarado, não existe. Ah, mas onde está esse identificador? Se eu clico 2 vezes no erro, ele já mostra onde está o erro. Então eu vou corrigir aqui e vou compilar o projeto novamente. E agora não tem erro. Ah, mas aqui nós estamos falando de um projeto de pouquíssimas linhas. Imagina um sistema que tem 500 mil linhas ou 1 milhão de linhas. A importância é que é o compilador percorrendo essas linhas e validando as instruções. Correto? O outro item importante é o debugger. O debugger eu não vou mostrar agora para vocês. Eu vou mostrar num projeto um pouquinho maior para que vocês possam ver com mais clareza como funciona. Mas se eu coloco um marcador aqui nessa parte do código e peço para ele debugar o código, quando o sistema chegar nesse ponto do programa, ele vai trazer a tela do código e eu consigo percorrer linha a linha e ver o que realmente está acontecendo ali dentro do projeto. E aí identificar os erros com muito mais facilidade. Bom, terminamos aqui a nossa aula. O que foi visto? O Project Manager, a Tool Palette, a janela de estrutura, o Object Inspector com as propriedades e os eventos, como salvar um projeto, como iniciar um projeto e salvar. Vimos o compilador funcionando, o Code Editor e a área de design, e também um pouquinho só do debugger, como ele funciona, a ideia do debugger. E é isso aí. Na próxima aula nós faremos um estudo sobre lógica de programação e na sequência aplicaremos todos os conceitos de lógica de programação no Delphi, construindo algumas coisas bem mais interessantes. Até lá, um abraço.